Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado, mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto pro bate-papo. O que você ouvirá a seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados ao folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível, eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa para você. Folclore é Lobato? Neste episódio também estiveram o jornalista Andrioli Costa, do site Colecionador de Sacis, o escritor Gustavo Rosseb, de As Aventuras de Tibor Lobato, a escritora Renata Ventura, autora de A Arma Escarlate, e o escritor Alê Santos, que hoje é autor de Rastros de Resistência. No dia 4 de julho de 1948, Monteiro Lobato faleceu e 70 anos depois estamos aqui, com todo esse universo de folclore brasileiro sendo discutido e Monteiro Lobato sendo sempre uma pauta, sempre no caminho. Ele, escritor, pesquisador, folclorista, fez muito pela cultura nacional e tá aí, como de vira e mexe, ele volta com várias polêmicas, como ele era uma figura super polêmica, era uma pessoa que falava mesmo, tinha todos os seus privilégios e podia falar à vontade todas as coisas que ele queria, que passavam pela cabeça. Então, nós estamos aqui também para falar um pouquinho de polêmica, não só para falar da sua obra e todo o seu trabalho, que sim, tem o seu mérito e tudo o que ele fez pela pesquisa sobre cultura nacional, mas também estamos para falar sobre suas polêmicas e o que isso reverbera até hoje e como a gente tem que vai lidar com isso. Fica aí todo mundo aqui, a gente estava antes da live conversando como é que a gente vai fazer, ai, meu Deus, é Lobato aí, caramba, o que a gente vai fazer? Vamos entender por onde começar, como fazer isso, e temos aqui uma figura, Andrioli Costa, que é a figura que está aqui, na verdade, amarrando todo esse emaranhado de coisas aqui, é uma figura que pesquisou Monteiro Lobato, muito. Então, vamos falar muita coisa aqui sobre o Lobato. Então, queria, só pra gente começar a introduzir o assunto, porque Monteiro Lobato é uma figura gigante, a gente não vai ficar aqui fazendo um documentário da vida do Monteiro Lobato, explicando todas as obras, uma por uma, não é esse o nosso objetivo aqui, nós vamos falar sobre folclore brasileiro e o Monteiro Lobato dentro desse tema, como ele é uma figura importante, como ele é uma figura controversa. Então eu queria entender aqui de vocês, como vocês conheceram o Monteiro Lobato. Eu não vou começar com o Andrioli, que o Andrioli vai ficar aqui até amanhã, então assim, vou deixar o Andrioli segurando, porque você sabe que eu sou palestrinha, né? Pergunta direcionado, porque senão já viu. Vou deixar o Andrioli por último. Eu quero falar aqui com o Gustavo Rosseb, que tem uma obra com o sobrenome de Lobato no meio. Então, eu queria entender como você teve o contato, como você chegou nele pela primeira vez, foi pelo livro, pela TV, como é que isso aconteceu? Cara, difícil, né? Monteiro Lobato tá sempre inserido tudo quanto é coisa de folclore. Ele é o primeiro que, né, é o que levou a coisa toda pro mainstream. Se eu voltar lá no passado, eu consigo ver na minha memória coisas com relação à televisão. Eu via o Sítio do Pica-Pau Amarelo, então acho que ali foi meu primeiro contato. E depois a gente trabalhou muito coisas em escolas. Eu estudei em 6 colégios diferentes, então sempre tinha Monteiro Lobato inserido no processo, assim. Mas é engraçado que eu tenho apesar do meu livro ser o personagem ter o nome Lobato em homenagem ao Monteiro, para desenvolver as minhas obras, foram 10 anos para fazer os 3 livros, né? Quando eu decidi começar, foi o ponto que eu decidi fugir de tudo que tinha Monteiro Lobato para que eu não pudesse
como é que eu posso dizer, absorver tanto a ponto de fazer o que ele fez, né? Então eu fui atrás de outras referências e tudo mais. Então o que eu conheço de Monteiro Lobato foi de antes de começar o livro, e agora que eu estou revisitando outra vez, que agora eu terminei ano passado, já lancei. Então o meu contato com Monteiro Lobato é bem esse, assim. Mas ele inspira com certeza os meus livros também se passam num sítio, também tem a avó, eu usei tudo quanto é coisa que a gente conhece através das obras dele para poder trazer esse universo, né? Sim, perfeito. Eu queria saber da Renata aí. Renata, como é que você chegou ao Monteiro Lobato? Qual foi seu primeiro contato? Chegou, encontrou com ele de que forma? Meu primeiro livro, assim, o primeiro livro que eu li, que eu achei, nossa, eu tô lendo um livro grande, foi Reinações de Narizinho. E pra mim era gigante, agora eu não sei qual é o tamanho. Pois é, parecia muito maior na minha época, quando eu comecei a ler. Ele é grande. Aí eu fiquei, nossa, que livro enorme, mas eu gostei, achei legalzinho. Eu me apaixonei mais quando eu li o 12 Trabalhos de Hércules. E aí, engraçado isso, né? Porque o que mais me marcou no Monteiro Lobato foi a parte europeia. Foram os mitos gregos e tal. Comecei a adorar com Hércules, essas coisas. Minotauro comendo bolinho de chuva. Não, e hoje em dia eu tentei reler os 12 Trabalhos de Hércules, eu achei horrível aquela parte do centauro, meu Deus do céu. E aí, a parte do folclore brasileiro mesmo, eu fui ver mais no sítio na televisão. Aí eu conheci o Saci, conheci todos a Cuca, e na escola, claro. Só que aí, que nem o Gustavo, nos meus livros eu quis fugir um pouco da imagem infantilizada, né, que aparece no folclore no sítio do Pica-Pau Amarelo, para uma coisa mais, me aproximando mais um pouco dos mitos originais, que são um pouco mais assustadores, né? Queria saber do Ale Santos, você aí que é o polêmico, você que é o cara polêmico aqui, que trouxe essa polêmica. Eu tô longe da polêmica, quem queria polêmica é esse racista do Lobato. Mas então, eu tive um infortúnio, né? Eu tive a infelicidade de viver 5 anos em Taubaté, na cidade, e estudar nos colégios municipais, então eu consumi aquela bosta racista durante muitos anos, assim, cara. De todas as formas, fiz teatro, todos os livros dele, é estudado como religião naquela cidade, então eu conheço essa face desse demônio aí, cara. Sim, você aqui tem uma perspectiva talvez a mais diferente de todas, né? Que é a pessoa que viveu em Taubaté. Eu imagino que em Taubaté, Monteiro Lobato é Deus, né? Acho que não existe. Você tem estátuas de todos os personagens do sítio espalhados pela cidade. E obviamente depois dos últimos anos encolheu isso, né? Então a cidade não faz mais tanto alarde sobre a semana de Monteiro Lobato, não é aquela coisa mais que graças a Deus todo mundo, o Brasil inteiro fica falando disso, mas quando eu vivi lá era muito forte isso. Andrioli, chegamos a você, Andrioli. Você que estudou o Monteiro Lobato e queria saber qual foi o seu primeiro contato. Você viu e como foi essa percepção? O que chegou até você pela primeira vez? Eu não tô aqui para defender Lobato, porque eu acho que o primeiro de tudo, a gente não tem que ter ícones intocáveis de jeito nenhum. O que a minha perspectiva é de pesquisador, é outra realmente, é de branco também. E eu, quando começo a trabalhar com folclore, então há 10 anos atrás, quando eu estava ainda na faculdade, o meu contato inicial, claro, foi com o Saci, folclore, minha avó mesmo, né, me contando. E aí eu chego na universidade, então, e eu procuro uma professora e falo assim, eu quero fazer iniciação científica para estudar folclore, o que eu não sei. O que você tem aí para mim? E aí ela, por coincidência, ela estava desenvolvendo um trabalho de ficção seriada a partir do sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. E aí ela fala assim, tem uma aluna que ela começou um trabalho do sítio, ela tá saindo, você pode tocar pra frente focando na parte de folclore. Você já leu Monteiro Lobato? Aí eu acho que não. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, a gente precisa comprar os livros aqui do Lobato, né, do sítio, pra eu encontrar ali o que eu posso estudar e tal. Ela falou assim, como assim comprar? A gente já tem, tá tudo no armário lá. Era livro didática da minha irmã, só que assim, geracional assim, né, a gente estudou na mesma escola, mas pra mim não chegou, e pra ela eles pediram todos os livros do Lobato, e aí a gente tinha no armário.
E aí eu fui ler Lobato pela primeira vez, ou conscientemente, né, pela primeira vez, com 18, 19 anos de idade. E aí eu fui desenvolver esse trabalho, né? Meu foco foi sempre na obra infantil. O Presidente Negro eu li só, tentei ler, né? Só pra ver, porque todo mundo falava e tal, né? Mas assim, o meu domínio de Lobato é a obra infantil. As polêmicas são necessárias e elas estão aí ao nosso redor o tempo todo. Então a gente é massificado com várias coisas. Porque assim, quando a gente vai estudar, o professor tá passando as coisas na escola, lá no primário, ginásio, esses temas não estão vigentes, assim, eles não aparecem. Então não é uma coisa que a gente acessa assim, olha aqui, esse cientista aqui, ele era um racista. Não, essa coisa, a gente deixa de estudar as pessoas se a gente começasse a falar de todas essas questões e tem muita coisa. Então, assim, não é só o Lobato que é o racista da parada, a gente tem muitos escritores, muita gente dentro da nossa cultura. Hoje em dia, inclusive. E hoje em dia, inclusive, assim, muitos. Então, assim, isso não é uma coisa que ficou no passado, não é uma coisa que vamos esquecer isso e deixar isso pra lá. Não é isso. Então temos muita coisa pra falar e se você for parar pra ver todos os problemas que as pessoas têm e desse sentido, não se estuda essas pessoas. Você precisa estudar essas pessoas de todas as formas, não só dentro dos problemas dela, mas também dentro do que ela fez de benéfico e levar o benéfico pra frente. Esse é a ideia, assim. Nós temos que pegar... No final somos humanos, levar pra frente. Sim, exato. Com certeza. Uma coisa que eu falei no meu podcast de Lobato, e acho que é legal falar aqui também, eu já ouvi de pessoas que elas não conseguiam ler Lobato por serem negras, né, e sentirem esse racismo na pele. E eu acho isso totalmente válido. Ninguém é obrigado a ler, né? Ninguém é obrigado assim, se essa pessoa não consegue ter a fruição da obra por essas questões, é uma decisão política dela não ler, assim como é uma decisão política em vários níveis, né? Por exemplo, na academia onde eu transito, existe, por exemplo, o movimento do Spitiamo em Hegel, né? O Guspamos em Hegel, pela visão que Hegel tinha contra as mulheres. Então tem gente que vai renegar o trabalho hegeliano. E aí você tá cortando uma parte da dialética importante? Tá cortando uma parte importante da dialética. Mas por isso existem outras pessoas que vão estudar lá, certo? É uma decisão política. Da mesma forma, então, Heidegger, né, apoiador do nazismo, né, tem gente que vai renegar o trabalho de Heidegger. Como é que a gente vai trabalhar a questão da técnica sem Heidegger? Mas, eu até acho que assim, é realmente importante estudar esses caras para evitar que novos caras como eles surjam. Ele é uma figura daquelas que fazem parte da leitura obrigatória. Ele tá dentro da nossos estudos ali, tanto quanto criança, quanto na época do vestibular. Ele vai passar em todas as fases como uma leitura obrigatória, como temos muito de Ariano Suassuna, Machado de Assis, e aquelas figuras que você conhece de nome, mas às vezes nunca leu, ou só leu trechos, ou se ouviu falar, sabe que tem. Mas o Monteiro Lobato é uma dessas figuras do tipo leitura obrigatória. Você tem que ler, você tem que saber quem é. E eu queria entender se ele é realmente uma leitura obrigatória para você produzir conteúdo relacionado à cultura nacional, ou você consegue produzir conteúdo relacionado a qualquer coisa da cultura brasileira sem ler Lobato. Ele é uma figura necessária? Você tem que ler Lobato? É realmente fundamental? Eu acho que hoje em dia, que já tem tantos autores falando sobre folclore também, ou de outras formas, se for para falar de folclore, não precisa ser pelo Lobato mais. Antigamente precisava, só tinha o Lobato, eu acho. Não via mais nenhum lugar falando de folclore para essa idade. Mas hoje em dia, não sei, hoje em dia parece que tem mais opções. Concordo com a Renata. Eu acho que Monteiro já foi necessário nesse sentido. Se você for olhar a importância dele... por exemplo, na Bienal, quando eu falava pro pessoal que passava por mim ali, Saci Pererê, o Saci que vinha na cabeça das pessoas era o Saci que o Monteiro Lobato trouxe. E pelo folclore dele, ele nasce com 7 anos de idade e morre com 77. Ninguém nunca tinha imaginado um Saci velho. Então, as versões que ele trouxe do folclore caíram no mainstream aí, que todo mundo acabou consumindo e tudo mais, ficaram as versões que ele trouxe. Então, por isso, eu acho que ele foi muito importante
por ressaltar a nossa cultura e deixar ela no nosso intelecto da massa, né? Da galera toda, assim. Sim, se não fosse mas concordo. Ele, nem sabia do Saci, quase. Exato, e outro, tinha outros folcloristas antes dele, cara, que eram fantásticos também. É que ele realmente fez uma força tremenda e caiu na boca do povo, na graça do povo e ficou, né? E acabou nos marcando. Talvez se não fosse por ele, a gente conheceria muito menos do nosso folclore. E o que eu vejo... Isso eu questiono, porque para começar o folclore vem da tradição oral, né? Tudo que existe do folclore vem dos índios, dos negros, de toda a cultura que já existia ali. O que o Lobato fez foi usar o privilégio dele e a reputação dele como cara branco, eugenista e poderoso e rico para se tornar um mainstream, porque nenhuma outra pessoa poderia se tornar um mainstream. E talvez, sem o filtro dele, as histórias originais teriam se mantido, até como hoje já existe movimentos resgatando as histórias originais, porque a dele tem um filtro muito pesado. Eu nunca tive contato com história oral, entendeu? Então, no meu caso, eu nunca teria ouvido falar de nenhum desses seres folclóricos, a não ser na escola ou no sítio do Pica-Pau Amarelo. A minha avó até hoje conta histórias, porque ela nasceu em São José do Barreiro, Minas Gerais. Aqui no interior, essas histórias são muito vivas, assim, muito. Aqui na cidade já é um pouco diferente. Eu precisei de 10 anos coletando histórias, fui viajar pelo Brasil, fui no interior, fui falar com vovó. As pessoas não têm essa disposição, não tem isso. Então, eu acredito que tem um valor, sim. Agora, com relação a essa parte pesada que ele traz e tudo mais, eu concordo com você, eu acho que é necessário, mas a gente está trazendo um livro que é de um outro tempo também, né? Eu vou dar um exemplo muito pessoal aqui. O meu avô é negro, por exemplo. E eu, quando eu era mais moleque, eu escutava da minha própria avó, que é casada com ele, que ele não era negro, que ele era queimado pelo sol. E isso era uma coisa que veio da sociedade que eles viviam. Eles vieram do meio do mato, minha avó não tem estudo, meu avô também não. Vieram para a cidade para construir uma família, uma vida e tudo mais, e sofreram com preconceito, tanto que na cabeça deles, meu avô não era negro, ele era queimado pelo sol. Então, a gente passou por um período pesado no passado, e os livros do Monteiro Lobato, eles retratam uma época, qualquer expressão artística... Mas isso ainda existe hoje, né? Tipo, o povo preto sofre ainda hoje, né? Não mudou. Totalmente, isso. Não mudou. Eu acho que ele não foi o único, mas naquela época, esses assuntos não estavam na agenda, eles estavam à margem. Hoje eles estão no core. A gente tem que pensar o seguinte, qual que são os primeiros textos que vão falar de... Como é que são tratados os primeiros textos que vão falar de folclore? Né? Quem escreve sobre folclore? O movimento folclórico vem do romantismo, certo? Então, ali, no século XIX, quem está pensando isso é quem? É a elite. E aí a gente tem toda aquela discussão de quem que é o povo, quem que é o folk do lore. Aí você fala assim, mas tradições orais sempre existiram, sempre se contou essas histórias. Isso é verdade, mas essa preocupação na coleta, isso vem dessa galera do movimento, certo? Então, assim, quando se começa a escrever sobre folclore, vocês pegam assim, onde que saía isso? Saía em jornal. Aí a pessoa ia lá e escrevia assim, vários parágrafos pedindo desculpa para os leitores do jornal, porque eles estavam ocupando páginas privilegiadas daquele espaço elitista, né, que era o jornal, com bobagens que eram as curiosidades populares do folclore. Então, assim, no século XIX, pega o Correio Paulistano, pega os jornais que vão falar os primeiros registros de Saci, sempre caro leitor, relaxa um pouco, né, não leve a sério, são apenas bobagens do povo, não sei o que, e aí o cara ia e mandava a descrição folclórica. Quem que fazia isso? Couto de Magalhães, né? Todos aqueles folcloristas ali do século XIX. Temos então Lobato, e o que ele faz? O povo revoltoso, né? Sempre que se ocupava esse espaço privilegiado com bobagens do povo, o Lobato fala assim, porra, não. Isso estamos falando do inquérito, né? Ele manda em desafio ao povo para falar de Saci. Ele fala assim, não só vamos falar de Saci aqui no jornal, como eu vou organizar um inquérito sobre o Saci. Quero que vocês todos mandem material para falar de Saci. Olha só, como ele, dentro desse privilégio, ele usa esse privilégio realmente para trazer essa discussão que era marginalizada e escanteada. Uhum. Mas assim,
tentando trazer de volta vocês aí dessa discussão sem fim. Essa questão do Lobato e o racismo, ela vai ser tratada aqui com mais calma. Mas eu sei que ela é muito viva. Isso é uma discussão que vai estar percorrendo aqui esse papo o tempo todo. E eu queria entender se ele é realmente fundamental para ler, para te produzir conteúdo. Não é fundamental. Porque falaram aí o pessoal, existem outras pessoas agora que a gente pode beber. O que eu acho bem problemático é, por exemplo, muita gente vai falar de Lobato sem ter lido Lobato. As pessoas conhecem Lobato pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV. E aí quando se diz assim, ele infantilizou o folclore, aí a gente tá falando do quê? A gente tá falando da adaptação televisiva? Ou a gente tá falando do livro mesmo? Porque no livro é bem diferente, né? O Lobato, ele é muito conhecido pela literatura infantil, e ele fica como o cara que trouxe a literatura infantil pro Brasil. Esse formato não existia antes de Lobato. Então é uma coisa que fica como o cara que escreve para criança, independente do que ele escreveu. E graças à internet hoje, não importa o que ele escreveu, não importa quem escreveu, não importa quem fez o post. O importante é o que está escrito na capa. Então, temos uma cultura muito complicada para se avaliar todas essas questões de leitura, etc. O que eu queria também dizer é que não acho que ele é uma figura fundamental hoje para se produzir conteúdo ligado à cultura nacional. Mas, ao mesmo tempo, você não tem que fugir dele. Porque o que acontece é um movimento muito curioso, que é as pessoas que querem fazer o Esqueça Lobato. O Esqueça Lobato, você está considerando que o Lobato está lá. Então, assim, você quando quer criar algum conteúdo falando do Esqueça Lobato, esqueça o Sítio do Pica-Pau Amarelo, você está levando em consideração que o sítio existe. Então você está levando em consideração que aquilo é alguma coisa dentro do seu conteúdo. Quanto às vezes não é. A pessoa não leu, não quer ler e não se importa. Então não fala de Sítio do Pica-Pau Amarelo, não fala de Monteiro Lobato. Então se você tá realmente querendo produzir algo ligado à cultura nacional, hoje temos trocentas pessoas aí para falar, ou trocentas pessoas para ler. Diferente do que tinha na época, que era o cara que fez lógico, com todo o seu privilégio, ele deu o pontapé inicial para uma série de surgimentos de biblioteca, de curadoria de livro, de querer trazer outras coisas. Tem tanta magia acontecendo lá fora e não falamos das magias daqui, etc e tal. Então, assim, ele tem lá sua importância, lógico, dentro do seu privilégio. Então, assim, ele faz uma coisa significativa, ao mesmo tempo de que ele traz várias heranças de um passado que tá ali recente, vivendo, ele viveu aquilo. Então, assim, ele é uma figura inquieta, é uma figura que tinha lá seu conforto e podia fazer essas certas coisas. Enquanto isso, os negros estavam correndo para existir. Então, assim, é isso. Então, nós temos um universo para conversar aqui, que é um universo complexo. É um universo que não é só a gente chegar e falar, é racista? É pesquisador? É isso? Não. Temos as duas coisas. Como o meu contato também foi pela TV, eu conheci a obra de Lobato, quem é Lobato, eu sabia o que era na escola, mas não o cara crachá aconteceu na TV. Isso aqui é uma obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Legal. Não curtia Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabia o que era, beleza, legal. Agora, a impressão que eu cresci, que também na escola não souberam lidar, era que o Lobato tinha inventado muita coisa do que se chama folclore. Sim. Então, para mim, a palavra folclore, por muito tempo, ficou ligada a Monteiro Lobato. Como se Monteiro Lobato tivesse inventado o folclore. E até hoje, eu ouço pessoas que acreditam que Monteiro Lobato inventou o folclore brasileiro. Na verdade, ele inventou o folclore. Quando se fala de folclore, muita gente pega o saci, o sítio e resume o folclore a isso. Então, muita gente acredita. Eu já ouvi a pessoa dizer que, tipo, Monteiro Lobato... graças a Monteiro Lobato que temos o saci, por exemplo.
E eu tentando, pô, peraí, cara, da onde que como essa construção aconteceu? Então, assim, nós temos uma série de rachaduras aí dentro da nossa educação e que fazem que pequenas coisinhas assim, quando a pessoa se interessa pelo assunto, ela fica, pô, mas quem inventou o folclore? O que é o folclore? Monteiro Lobato é que inventou essas criaturas, são todas infantis e tal. Folclore logo infantil. Folclore é igual a infantil, por conta de todo esse ciclo de ideias aí. Eu queria saber se vocês tiveram essa perspectiva, se vocês têm essa impressão também de muitas pessoas que acham que Monteiro Lobato é o resumo do folclore nacional, assim. Não, sim, com certeza. Quando eu falei que eu queria criar um livro sobre a comunidade bruxa no Brasil e como é que seria, e falei que eu queria, e todo mundo falou, ai, que legal, gostei da ideia. Aí eu falei, sim, vai ter folclore brasileiro. As pessoas, ai, que sem graça. Tipo, aquela coisa infantil, sabe, bobinha, no sítio do Capão Amarelo. É o que eu mais escuto nas escolas. Eu visito muito colégio. Hoje eu fui em Mogi das Cruzes, por exemplo. A galera que não conhece os meus livros tem essa mesma reação que a Renata comentou. Porque pra galera mesmo, pra todo mundo, a grande massa, o que chega do folclore é uma coisinha mais bobinha. E logicamente com Harry Potter, um Percy Jackson vai ser muito mais interessante. A minha missão, quando fui escrever os meus livros, foi escrever um livro que eu gostaria muito de ler, que fosse como se fosse um Harry Potter, um Jogos Vorazes, coisas assim, mas que fosse de folclore brasileiro, e eu não encontrava isso nas livrarias, né? Sim, então eu fui lá e fiz. O problema, acho que a estética que a gente recebia de folclore, né, era essa. Quer dizer, se Hollywood pegasse o folclore brasileiro e fizesse um filme, a gente ia gostar. Eu brinco muito que, assim, se o único dragão que eu tivesse visto foi o primeiro que eu vi, que era do filme Ternura, o Dragão Cor-de-Rosa, era um dragãozinho fofo, rosinha, eu nunca ia ter gostado do dragão. Mas aí, claro, teve Harry Potter, teve 1 milhão de filmes com dragão, e aí eu sou apaixonada por dragão por causa disso. Mas é aquilo, a estética que a gente consumiu de folclore, a nossa infância inteira foi Monteiro Lobato. O speed da televisão. Eu acho que o governo, de todas as formas, apoiou essa ideia, porque Lobato ele simbolizava o Brasil de várias maneiras, né? Então, foi criada essa ideia de que ele criou todos os formatos e os símbolos do folclore porque fazia sentido para o governo enaltecer o Lobato, mostrar ele como o grande autor, o autor latino-americano para todos os outros países. Em Taubaté, como é que era essa impressão, assim, de tipo... Porque eu, na escola, tinha esse lance de Monteiro Lobato igual folclore... Não, isso rolava lá também. Tipo, por muito tempo, eu acho que de forma subjetiva, os livros davam a entender que ele foi o criador de figuras como Curupira, cara, como que esse maluco iria criar um personagem do mito indígena, cara, mas isso, se marcar até hoje, tem pessoas assim, né? Taubaté encolhe, assim, não resolve guardar, sabe, esconder dentro de casa as suas próprias merdas. Sim, voltamos à época que os livros do Lobato eram proibidos, né? As igrejas trocavam os livros do Lobato por alguma bênção ou alguma coisa que eles faziam. Então, a pessoa levava o livro do Lobato e ganhava essa oração, alguma coisa assim. Eu li que o pessoal das escolas, a igreja pedia para os alunos levarem num certo dia para poder botar fogo nos livros dele. E se você levasse, você ganhava pontos na escola. Se você não levasse, eles tiravam um ponto seu. Pesado, sim. Bicho. Aconteceu exatamente esse movimento e é um movimento aí que talvez esteja voltando para Taubaté, não sei. Tem gente aí falando que é para fazer exclusivo do Paulo Freire, né? Não sei se... Esse é o Brasil de hoje mesmo. Sobre o Lobato e os mitos, né? Como é que a gente pode organizar isso? Tem um artigo do Lobato que ele escreveu em... Vamos pensar assim, o sítio foi lançado em 21, certo? Então, antes disso, o Lobato escrevia para jornais e tal, revistas, e o primeiro livro dele publicado foi Urupês, uma coletânea de contos. O Lobato, num desses livros, que é uma coletânea de artigos, chama Cidades Mortas, de 1919, ele comenta o seguinte, que quem quisesse ler sobre folclore brasileiro, então, assim, não só ouvir, porque... para ouvir sobre folclore, você tinha que ter uma predisposição, certo? Para ler, conhecer sobre o folclore brasileiro, o artista, o pesquisador,
ele não conseguia. Porque se ele fosse na biblioteca, ele ia encontrar tomos e mais tomos de mitologia céltica, mas nem um livro de Silvio Romero, mas nem um livro de Barbosa Rodrigues. Porque, mesmo para as bibliotecas, esse tipo de trabalho sobre folclore era tão menor que era renegado. Então, assim, se você quisesse, o Lobato dizia, quem quer trabalhar então com folclore vai ter que mergulhar no livro não escrito das histórias do povo. Convidava, então, a se conversar com o povo, conversar com o caboclo, conversar com o caipira. O que acontece, então? Se vocês pegam o livro do Saci, do Sítio, as descrições que tem lá do Curupira, do Jurupari, não sei o que, são perfeitamente as histórias que a gente encontra no Barbosa Rodrigues, no Simões Lopes Neto, que eram o quê? Autores que Lobato encontrava na sua biblioteca, na biblioteca do seu avô, né? Lá que tinha uma biblioteca gigantesca onde Lobato consultava, e ele traz isso para o seu livro e permite uma divulgação folclórica muito maior, porque as pessoas não tinham acesso escrito a isso, e graças a um livro com uma grande distribuição como era o Sítio, eles passaram a ter. Então, não é errado a gente pensar que a divulgação folclórica desses mitos, ela realmente teve um boom muito grande a partir de Lobato. Lembrando, folclore brasileiro só vai entrar como um tema de interesse das artes a partir, né, do movimento modernista. Lobato é um pré-modernista, então ele estava pensando isso alguns anos antes já. Simões Lopes Neto é o meu novo amor, cara. Não paro de pesquisar coisas sobre ele. Recomendo para todo mundo que tá vendo essa live. Neto estava escrevendo sobre Boitatá em 1914, 13, 14. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é esse ícone, né? Ele foi um marco na TV brasileira e tiveram 2 ou 3 fases aí, várias temporadas, e passou por várias gerações. Foram muito tempo isso massificado, tanto na literatura quanto na TV. E a TV, ele fez história na TV também. Então, não tem como fugir. É uma coisa que realmente não tinha como fugir dessa questão do Monteiro Lobato, e ele sendo essa figura que fez muito livro para criança, trouxe essa literatura infantil. Sempre tem aquele fantasma que até hoje nos assombra aí, que está tentando trabalhar com cultura nacional, que é o fantasma do folclore infantil. O folclore infantil, como se fosse um problema trabalhar folclore infantil. A gente tem essa percepção de que muitas vezes as pessoas acreditam aí, que já falou aqui, que o Sítio do Pica-Pau Amarelo infantilizou o folclore. Existe uma vontade muito grande das pessoas de quererem que o folclore seja maldito, do mal, que arranque cabeças, que seja um negócio sanguinário, que seja uma coisa contos dos irmãos Green e tal. E a gente simplesmente se esquece nesse caminho, e esse fantasma, todo mundo que está produzindo conteúdo, ele aparece como, cara, esquece o Lobato, faz o maldito, faz o demônio, Saci do demônio do mal. Isso aí, pega o Sítio do Pica-Pau Amarelo e transforma num filme de terror. É isso aí. Isso aqui é o folclore. Como é essa percepção de vocês quanto a isso, assim, quanto a esse folclore infantil? Não pode ser infantil, tem que ser do mal. Como é que é isso pra vocês? O meu primeiro contato com o folclore brasileiro não foi através de Monteiro Lobato. O meu contato com o Monteiro foi através do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando eu vi o Sítio, eu fiquei um pouco frustrado, porque as histórias que eu escutava da minha avó, do meu avô, eu tenho muito parente em Minas Gerais, quando eu ia pra lá eu escutava coisa de quaresma e tudo mais, eu morria de medo. Sabe quando você vai pro sítio da sua avó, à beira de uma fogueira, alguém conta uma história de assombração? Quando você vai dormir, você tem que deixar a luz do corredor acesa? Era esse tipo de história que eu tinha contato. Então, quando eu comecei a ler a literatura fantástica, eu sentia falta disso. Eu já estava na época de um Harry Potter e tudo mais, e quando eu pegava Reinações de Narizinho, ele era de um outro tempo, ele tinha um outro ritmo, ele tinha uma outra cara. Eu falava, poxa vida, isso aqui podia ser muito bem alguma coisa inserida numa linguagem mais moderna, talvez, numa linguagem mais universal, numa linguagem que as pessoas estão consumindo hoje, que eu estou consumindo hoje. Então, eu fui atrás das histórias que têm pitadinhas de horror, eu fui atrás das histórias que faz com que você fique com medo, que você terminou de ler alguma coisa, você tem que olhar embaixo da cama, você tem que ver se sua porta está trancada. Eu gostava muito dessas histórias de lobisomem, história do próprio Saci, da mula sem cabeça. Você falava, meu Deus do céu, tá escuro, eu não vou sair mais, porque daqui a pouco pode passar um lobisomem aqui e me pegar. E não, né? Até hoje eu caço vídeos aqui
no YouTube de gente que conseguiu, foi filmado um lobisomem não sei aonde. Eu olho lá e falo, isso é fake, que droga, eu queria ver um real. Então, eu fui atrás dessas histórias, assim. Então, acho que eu entendo quando as pessoas falam de infantilizou, mas eu acho que na época não era assim. E hoje, como a gente tem uma linguagem diferente, a molecada de hoje prefere muito mais o que está sendo feito hoje. Eu acho que existiu algum filtro para tornar as histórias mais brandas, né? Porque todos os contos maravilhosos ou contos de fadas, eles foram construídos com esse apelo moral exorbitante. Então a gente usa a palavra folclore para falar dessas narrativas, mas elas são narrativas mitológicas de religiões indígenas, todo tipo de coisa. Sim. Os curupiras não queriam, os índios não queriam brincar com curupira como se fosse um amiguinho, eles realmente tinham medo, né? Os caipiras, eles realmente tinham medo dessas entidades. O Boitatá, minha avó conta a história de que ela viu a mula sem cabeça na cidade dela, e até hoje ela expressa medo. Mas eu acho que existiu ali, no começo de 1900, o movimento ali até do Frank Ball, do Mágico de Oz, de tentar tirar um pouco da moralidade das histórias e tornar elas um pouco mais consumíveis para o entretenimento infantil, cara. Acho que existiu uma forma de um filtro ali, sim, sobre essas narrativas. Renato, eu queria falar uma coisa sobre isso. Eu percebi que seus livros estão aumentando a faixa etária. Alguma coisa nesse sentido está acontecendo. O seu folclore está ficando maldito, seu livro está ficando maldito, está ficando do mal. O que está acontecendo? Fala pra gente. Não, é que primeiro o livro se passava no Rio de Janeiro, e aí tem a mula sem cabeça e tal. No segundo, já aumenta o número de seres folclóricos. E aí acontece que, tipo, eu lembro que meu leitor, foi engraçado, meu leitor, quando ele leu o primeiro, ele falou assim, Renata, bota o Boto no segundo, ele é tão fofinho. Aí eu falei, sério? Não, eu vou botar o Boto, mas ele não é fofinho, tá? O meu Boto também não é fofinho, não. Pois é, você sabe o que ele faz? Eu tento colocar nos meus livros, se eu vou botar algum ser mitológico ou qualquer tema, eu vou até as últimas consequências desse tema. Então, eu boto o Boto, ele vai engravidar alguém, não é bonitinho. Aí eu fui conhecer o Kibungo, que eu não conhecia, né? Um bicho gigante que tem a boca atrás das costas e come criancinha. Aí eu vou fazer ele comer adulto? Não, eu vou fazer ele comer criancinha. Então vai aumentando a faixa etária só pela natureza dos próprios seres folclóricos. E aí, como o terceiro é na Amazônia, e a Amazônia tem, né, 1 milhão de lendas, aí tem Seioci, tem várias coisas. Vai aumentando, não tem como não aumentar a faixa etária. Uhum. Porque a gente vai conhecendo mais e mais lendas que eu mesma não conhecia, fui pesquisar. Mas não é só por causa das lendas folclóricas que está aumentando a faixa etária. Tem outros assuntos abordados que... Só para complementar, eu acho que faz parte da característica latino-americana das narrativas uma coisa meio soturna, né? Porque quando o realismo mágico veio contradizer a fantasia europeia, foi para realmente resgatar a religiosidade latino-americana, regionalista e tudo mais, e existe sim um lado meio sinistro, um lado meio assustador das narrativas mitológicas brasileiras. André, olha, vira e mexe, o colecionador de sacis está fugindo ou fazendo algum post sobre saci demônio. E isso é o tema recorrente, é uma coisa que a gente sempre discute, que as pessoas querem transformar no demônio das trevas, etc e tal. E aí, folclore foi infantilizado? Ele é do mal mesmo? E o Monteiro Lobato é todo culpado por toda essa infantilização aí? Na literatura a gente trabalha com a forma complexa e a forma simples, né? O que isso quer dizer? A forma simples, ela é a forma da oralidade. A forma da oralidade, ela não é fixa. Isso é, quando eu falo saci, cada um pensou num saci diferente, certo? Tem gente, eu já fiz isso um teste nas minhas oficinas, eu falo assim, eu faço um exercício de descrição, né? Eu vou descrevendo uma cena e os alunos vão visualizando e tal. E aí, quando eu falo do saci, tem gente que pensa num homem adulto, tem gente que pensa numa criança, tem gente que pensa num ser meio djinn, sabe? Meio gênio da lâmpada e tal. Então, assim, quando eu falo saci, cada um pensou num saci diferente. Quando eu escrevo sobre saci,
eu tenho que fazer uma escolha narrativa. Eu tenho que descrever esse meu Saci para que, a menos que seja um efeito construído, né, que eu queira que vocês pensem no Saci que vocês quiserem, mas eu tenho que descrever esse Saci de alguma forma. Então a literatura vai cristalizar a forma simples. A literatura vai romper um pouco desses arroubos de criatividade e dar uma coisa mais centradinha. Nós sabemos, né, que existem vários tipos de Saci. Os primeiros registros de Saci falam de Saci que vira pássaro, Saci com pé de bode, Saci que vira gente e vai jogar, vai fazer apostas e não sei o quê. E isso o folclore oral permite essa pluralidade. Quando a gente vai escrever qualquer trabalho literário, a gente tem que fazer uma escolha de como que vai ser esse Saci. Então, assim, a Renata escreveu o Saci dela, o Peteca, né, de um jeito. O Gustavo faz o seu Saci, que é o Zé Pereira, né? Sacireno Pereira. É assim, Sacireno Pereira. Nos meus livros isso que você falou de ter vários sacis, mas é isso mesmo, ele mesmo fala que ele tem vários irmãos, cada um é diferente. Pois é. E aí se a gente pega, por exemplo, vamos falar do inquérito sobre o Saci que o Lobato organiza. Ele diz assim, eu quero fazer o formato inquérito, porque o formato inquérito ele permite valorizar não uma visão de Saci, não uma opinião pessoal que pode desmerecer ou valorizar determinadas características, mas sim que a gente consegue capturar a imagem coletiva de Saci. Por isso a gente tem mais de 70 depoimentos no inquérito, onde o Saci vai ser, ora, um duende amigável, ora, uma criatura assustadora. Ora, alguém que vai pegar o seu cachorro e bater de pau nele. Eu já contei isso para as crianças uma vez, e as crianças nas escolas falaram, nossa, odeio o Saci! Porque não pode mexer com bicho, né? E ora, ele vai ser tão parceiro seu que o Saci no inquérito sobre o Saci tem história de Saci, ele auxilia em casamentos muito mais do que Santo Antônio, porque Santo Antônio está ocupado com as coisas de santo, que são, assim, que ele tem muita coisa para fazer, e é o Saci que dá atenção pro povo. Olha só, isso está no inquérito, porque lá temos essas pluralidades. Quando vamos para a literatura de Lobato, então, no Saci de 21, é preciso fazer uma escolha. Temos todo esse universo. Monteiro Lobato ele foi uma figura fundamental para a estruturação de muita coisa dentro da literatura, a literatura infantil, principalmente. Então, ele usou todos os seus privilégios para fazer esse universo, dar uma mexida, que muita coisa mudou depois dele. Então, assim, mas ele veio numa época que, você tá passando ali, ele passou pela abolição da escravatura, ele passou ali, ele teve escravos, teve todo esse processo. Então, assim, ele sai bem de uma família que o pai dele era um barão. Então, assim, ele tem todo um background de uma pessoa que viveu no século retrasado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que deixar aqui claro de que momento a gente está falando dessa figura. Vira e mexe tem os professores que estão aí inquietos, tentando entender como eu encaixo a literatura do Monteiro Lobato, se ele era esse racista, se ele é esse monstro que merece ser queimado. Eu tenho muito... eu gosto de pensar que nós temos que discutir o racismo, que nós temos que apontar ele e não transformar isso numa monstruosidade e esquecer ela, apagar ela. E apagar isso, fingir que não existe, fingir que não aconteceu e queimar todos os livros, queimar toda a história, você deixa de apontar esse erro, deixa de apontar que está acontecendo um problema naquele canto ali, que tem um problema na literatura, que tem um problema que a gente tem que superar, que a gente tem que passar. Então, assim... Como lidar com o Monteiro Lobato nas escolas? É necessário, nós temos que trazer Monteiro Lobato, não tem que trazer, esquece o Lobato. Como esse assunto de racismo entra no meio da sala de aula? Como é que você conversa isso com as crianças? Como é que se faz isso? Então, essa é uma discussão que cada um pode dar o seu ponto de vista aqui e vamos tentar entender esse caminho. Não é uma resposta definitiva. Ninguém aqui precisa dar uma resposta definitiva do que deve ser feito e ponto final.
mas qual é o melhor caminho a se tomar? Como você está dentro de um sistema educacional e você precisa falar sobre isso, muitas vezes é uma coisa que vem de cima, é uma coisa que nem o professor mesmo pode ter esse contato. Como ele vai lidar com essa situação? Eu vou falar a visão da ONG Educafro, que é a ONG que luta pelos negros no Brasil, e assim como todo negro, o negro não precisa ser contextualizado sobre racismo. A única tipo de pessoa no mundo que precisa ser contextualizado sobre racismo são os brancos, e é por isso que brancos falam que precisam contextualizar Monteiro Lobato. A gente não precisa, negros não precisam aprender mais sobre racismo, negros não precisam mais sentir sobre racismo, e negros não precisam mais estar na escola consumindo e ouvindo professores tentando dizer para eles a visão de como é ser um racista, porque você vai acabar criando um paradoxo de repente, professores brancos querem ensinar racismo para jovens negros. Eu acho que é o seguinte, eu acho que independente se a pessoa é negra, branca, gay, o que for, se você está na escola é para você aprender, e o passado nos ensina bastante. Eu acho que se for para fazer alguma coisa em cima de Monteiro Lobato, como ele traz um ensinamento de uma outra época, uma retratação de uma outra época, é importante sim, eu acredito, que se contextualize, não simplesmente jogue para a galera consumir, porque realmente, se você joga aí um presidente negro aí, a galera vai realmente... Ele traz uma versão de um mundo muito pesado. Então, se você contextualiza, fala, isso aqui veio de uma outra época, onde a sociedade funcionava de tal maneira, é um aprendizado muito bom. Você está pegando alguma coisa que veio de lá, que tá vivo até hoje. Eu acho que a gente não pode ter tabu, a gente precisa aprender, a gente não nasce sabendo de tudo, e a gente precisa conhecer o passado para poder fazer alguma coisa no presente para que o nosso futuro seja diferente. Então, eu acredito que não só Monteiro Lobato, mas tudo que a gente puder, que tenha um pedacinho de conhecimento, que tenha um pedacinho de uma época, é muito válido, muito, 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 muito. Eu acredito muito nisso. Não, então, eu acho importante até exatamente para ensinar os brancos que não sofreram racismo na pele, e é isso que ele falou, de contextualizar historicamente. Você vê o horror que era e comparar com hoje, que ainda é um horror, e ver, cara, a gente não vai mudar nunca, então discutir isso em sala de aula eu acho importante. Essa é difícil, Anderson. Eu gosto muito disso que o Ale fala agora. E realmente faz pensar como é só o branco que precisa ser contextualizado sobre o racismo, né? Isso é bem contundente e faz muito sentido. Faz pensar bastante. Eu vou refletir mais sobre isso. Agora, o que eu tava no gatilho aqui pensando antes é o seguinte: a gente podia pensar qual a idade certa para se trabalhar Lobato na escola. Isso é uma ótima coisa. Muito bom. Porque essa é a primeira infância, né? É o ensino fundamental. Eu acho que a gente consegue levar Lobato nessa discussão ao nível que ela merece lá pelos 14, 15 anos. No ensino médio mesmo. Por quê? Porque aí a gente pode trabalhar muitas entradas para discutir essa obra. Por exemplo, racismo científico. Tá? A gente tá falando assim, Lobato era racista, não sei o que, isso é coisa da época. Porra, vamos pensar que época, né? Assim, o mediador de leitura, o professor, ele tem que ter, ele pode ter essa entrada para ter uma ótima discussão para falar sobre determinismo e positivismo, que eram o que estavam colocando o determinismo ali que estava dominando o pensamento do final do século XIX e início do XX, e era onde Lobato estava inserido, e ia falar assim, não, é o negro, é a mestiçagem que faz os países não se desenvolverem, não sei o que, porra, isso aí estava institucionalizado dentro das ciências, e o discurso científico extremamente forte naquele momento. Vamos levar isso para uma discussão, né? Vamos pensar, então, como é que a própria ciência não tem que ser questionada, porque ela também transmite ensinamentos racistas dependendo do contexto, enfim. Por isso eu acho que é uma idade legal para a gente trabalhar Lobato, 14, 15 anos, apesar de muita gente estar pensando, não, isso aí é uma obra infantil e não sei o que. É infantil, mas os desdobramentos dela não são. Sim, Ale. Você tem o Raimundo Nina Rodrigues, que lá no começo, lá em 1894, ele criou uma obra que é um marco da eugenia brasileira, que é o As Raças Humanas, a Responsabilidade Penal no Brasil,
onde ele começa a criar o pensamento de que negros eram conectados a todas as mazelas sociais e a criminalidade, e esse pensamento até hoje, segundo a ONU, segundo a IPEA, ele rege inclusive o comportamento policial e o racismo institucional, e foi o pensamento que o Lobato construiu. Então, quando o Lobato se lança desses pensamentos eugenistas, ele propaga isso, ele ajuda as crianças a pensar nisso. Eu tenho um caso, o ano passado eu tive o desprazer de visitar lá o sítio de novo, porque eu achei que alguma porcaria ia mudar, né, cara? Em 2017 as coisas deveriam ter mudado. E não sei se vocês sabem que lá no sítio, na fazenda, tem uma peça de teatro que acontece 3 vezes por dia, e eu ocasionalmente comecei a assistir essa peça. Em 30 segundos, todas as crianças da plateia começaram a reproduzir a ofensa de Anastácia, chamada de beiçuda, e dar risada. Em 30 segundos, uma peça de teatro, esse cretino racista ensinou comportamento racista para as crianças. Então, vocês acham que as escolas estão preparadas para discutir o racismo? Eu, como um mediador de leitura em formação, né, eu acho que realmente as escolas estão muito despreparadas para muita coisa. Para discutir diversidade, para discutir racismo, não sei o quê. O que não significa que elas não têm que discutir, justamente o contrário, Sim. né? Isso tem que ser estimulado. Porque, e investir nessa formação é uma coisa que eu tô... Inclusive, eu estou propondo, né, uma oficina de formação de professores para discutir folclore para ano que vem, porque eu acho que isso é uma necessidade. Olha só o quanto de coisas que dá para depreender disso, né? Eu estava pensando aqui, por exemplo, eu contei, não sei para quem que eu contei já, pesquisando... Fazendo os raciocínios assim, tá, vamos trabalhar com folclore, né? Então, assim, a gente vai pegar os textos ali, entender, não sei o que, como é que essas coisas são construídas, para vocês verem como que pensamentos vigentes da época, o ciclo de histórias do pai José, que era muito frequente no final do século XIX e começo do século XX, ele é terrivelmente racista. Eu acho que eu contei isso quando a gente se encontrou pessoalmente, né, Anderson? Uhum. Que era, assim, pai José, quem que é? É o grande personagem dos contos populares, é o negro padrão dos contos populares, certo? Então essa versão eu peguei de um livro que chama Folclore de Alagoas, onde o pai José, ele dá em cima da viúva de um fazendeiro, do fazendeiro ao qual ele trabalhava, para quem ele trabalhava, e essa viúva então conta para os filhos, e os filhos castigam o pai José, prendendo ele num quarto, dando uma surra de chicote, os 3 ao mesmo tempo, e essa surra termina com ele implorando pela vida e se cagando todo, e aí ele pula pela janela, cai num chiqueiro de porcos. E aí no chiqueiro de porcos, ele pede silêncio pra porca e fala assim: cala a boca, parceira, porque agora nós é um só. Então, olha isso. É uma narrativa popular, é extremamente racista e ela transmite o imaginário da época, porque ela foi coletada dentro dessas camadas, né, populares de contadores de história. Isso é horrível, mas isso faz parte da história do folclore. O que a gente tem que fazer? A gente tem que contar essa história desse jeito, do tipo, olha que engraçado, ele se cagou todo de tanto apanhar? Não. A gente conta essa história e introduz essa discussão. E leva essa discussão para falar, gente, olha só, isso é um absurdo. Mas, se vocês pegam aí o que acontece com os justiceiros aí da vida, né? Esse pessoal que acha que o negro tá correndo, ele é bandido, então pega e desce o cacete nele e prende ele em poste, não sei o quê. Porra, a gente tá vendo isso aí até hoje. Sim. Então são discussões que fazem parte. Falar de folclore é falar de ser humano, é falar da Constituição brasileira, é tudo isso. Tem uma frase que eu adoro do Frederick Douglass, que é o pai dos direitos civis americanos. Ele fala que é mais fácil criar crianças fortes do que consertar adultos quebrados. Então, se você quer limpar a mente, o imaginário brasileiro do racismo, você tem que trabalhar o imaginário das crianças. É por isso que eu defendo que talvez, se você quer, como adulto, estudar Monteiro Lobato, faça cursos de pós-graduação, faz o que você quiser sobre Monteiro Lobato, mas quando você leva para a escola, você está de novo repaginando o imaginário de crianças com ofensas raciais.
e só tem uma forma, das pessoas falam, beleza, mas tem que ser discutido o racismo. Então, beleza, existe uma hipótese aonde você poderia discutir Monteiro Lobato na escola e não impactaria no imaginário negro. E essa hipótese é congelar todos os homens brancos e mulheres brancas do país. E congela ela durante 400 anos, e aí você discute Monteiro Lobato para, de repente, sair para que as pessoas aprendam a discutir sobre isso, e depois que você descongele os homens brancos, aí sim tá todo mundo igual. Ano que vem, a gente entra em domínio público com a obra de Monteiro Lobato. Então, a gente pode... Assim, claro, podem aparecer agora absurdos terríveis, mas também podem aparecer reimaginações de Lobato que vão retrabalhar toda essa questão racial, né? Que vão repensar isso e trazer simplesmente aquela questão do imaginário onde mitos brasileiros podiam conviver no mesmo espaço físico que um minotauro, que uma quimera, que não sei o quê, que era tipo um grande chamariz mágico de Lobato. O que vocês acham que pode trazer de bom e de negativo também essa abertura do domínio público da obra lobatiana? É inevitável. Fazendo os 70 anos de Lobato esse ano, a partir do dia 1º de 2019, as obras dele estão em domínio público. E é inevitável, já está acontecendo, na verdade, que as obras dele vão começar a ser trabalhadas de diversas formas possíveis, tanto no cinema, quanto em livros repaginados, histórias recontadas. Isso já está acontecendo e é uma coisa que não tem nenhuma força nesse mundo que vai fazer isso parar. Não, é a máquina acontecendo. Quando as coisas entram em domínio público, as coisas começam a rodar. Tanto rodar tanto como repaginações, como as obras fidedignas. Então vão ter lançamentos de obras como o próprio Presidente Negro. Não tenho dúvida disso, que muitas coisas bizarras vão acontecer, muitas coisas muito erradas vão voltar, e é a máquina funcionando. Agora, o que você pode fazer com isso que é a grande responsabilidade. Ou você criar algo novo, completamente novo, ou você repaginar completamente uma obra. E isso pode trazer outras reflexões. Você pega a obra e levar ela para um outro ponto, você traz outras reflexões, leva as ideias iniciais para frente. Então, assim, tem muita coisa que se pode fazer em volta disso, e muita coisa vai ser feita, independente de a gente queira ou não. Então, assim, eu acho que a gente deve pensar sobre isso, com certeza. Queria aí a opinião de vocês também sobre Monteiro Lobato em domínio público. O que fazer com isso? Eu acho que vai ter coisa boa, porque o problema do Lobato é o Lobato mesmo, né? Ele é um cara racista. Então, assim como aconteceu com várias obras, depois que a Disney comprou a Marvel, muita coisa se tornou representativa, e o que precisa para que o folclore seja mais representativo é que autores negros e indígenas surjam em todas as formas ali para contar essas narrativas, né? Para trazer o imaginário negro e indígena e mulheres trazendo o seu imaginário, que são as pessoas que não poderiam ter escrito, não poderiam ter virado best-seller na época do Lobato, né? Então, hoje, tem essas pessoas que podem reimaginar a obra de Lobato e, obviamente, destruir o nome dele ali das capas dos seus livros, porque não faz muito sentido um preto escrever sobre Lobato usando o nome dele. Mas... obviamente vai surgir também coisas ainda racistas, porque o racismo não desaparece magicamente com a obra do Lobato vindo no domínio público. Gustavo, alguma coisa? Renata? Não, ele falou tudo. Eu também acho que ele falou tudo. Então, eu tô muito esperançoso que muita coisa legal pode surgir nesse caminho. Espero não encontrar tantos folclores do mal, porque é outra coisa que vai acontecer. Sítio do Pica-Pau Amarelo, versão filme de terror, vai rolar, assim, ó. Isso é inevitável, a gente não, é outra coisa que a gente não pode fazer nada com isso. Vai assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo do Mal e coisas assim. Mas quando uma obra entra em domínio público, a gente precisa repensar isso, porque vão lançar o pacotão Lobato, um monte de coisa, as escolas vão ser realimentadas com o Monteiro Lobato. Isso é uma coisa também aí que a gente... Aí
justamente por isso, né? Especialmente as coisas que entram em domínio público, então, assim, é gratuito, qualquer editora, inclusive, sei lá, as mais independentes podem lançar 1000 e-books possíveis, né? E retrabalhar essas obras. É aí que a gente não pode deixar de discutir, né? Assim, vamos fazer um apagamento que... A minha impressão é a seguinte, quanto mais você tenta apagar, mais aquilo aflorece, né? Eu acho que... E fica ainda mais inquestionável, porque assim, aquilo vai aflorescendo dentro de um grupo que não se permite o questionamento, e aí vira um terror, né? Vira um terror. Então, assim, para mim, a grande saída é vamos entender o que tá acontecendo aqui. Eu fiz retomar uma coisa ali que um companheiro aí na live, no chat, ele comentou. Que quando eu disse assim, o Lobato ele faz o formato inquérito, e aí vem todo mundo ali podendo dar várias versões sobre Saci. Aí ele fala assim, mas a quem o Lobato deu voz? Assim, a princípio a gente pode pensar, é verdade, né? Quem contribui com o inquérito sobre o Saci são assinantes do Estadão, que já é uma população reduzida, né, claro, pessoas letradas. Quem são assinantes do Estadão até hoje são os membros da elite, né? Então a gente tem que levar isso em conta também. Porém, eu também coloco outra coisa. Eu li o inquérito de cabo a rabo. E eu separei depoimento por depoimento o que se falava do Saci e quem falava sobre o Saci. E lá é uma obra muito mais complexa do que essa frase feita pode parecer. Então, assim, é só a elite que contribuiu com o inquérito. Tem negros que escreveram pro inquérito, temos pessoas que foram ouvir ali. Eu fui incentivado na ideia de preciso ir ouvir esse livro não escrito da literatura popular. Essas pessoas foram fazer entrevistas. E aí eles trazem depoimentos em segunda mão de pessoas com quem eles conversaram, desde um tropeiro até a sua ex-ama de leite lá e tal. E aí a gente encontra histórias onde o Saci realmente está presente em tudo e mudando o status quo. Porque vai ter pesquisadores que vão falar, o Lobato, então, ao só dar a voz para a elite, ele constrói um Saci também racista. Mas no inquérito a gente tem Saci dando tapa na cara da senhora, né, da senhora fazendeira, porque ela obrigava a mucama a ficar fazendo cafuné enquanto ela rezava o terço. Aí o Saci aparece e dá um tapa na cara da velha. Então, assim, temos Saci fazendo muitas coisas, ajudando o povo contra os grandes poderes, tudo isso dentro do inquérito, para vocês verem como é um formato muito mais complexo e que demanda análise e não impressões, e não opiniões. Me parece que as escolas estão despreparadas para discutir assuntos que estão em pauta hoje, e a escola é onde tudo tem que começar. Talvez, a escola e os pais, né? Uma coisa que eu tô vendo não é nem isso. Às vezes a escola quer discutir isso, só que eles têm medo dos pais. É isso aí. Então. Eu ia falar que eu conheci uma pessoa que trabalhava num corpo diretivo de escolas, né? Que faz a seleção de livros para entrar. E aí, assim, é por palavra-chave, tá ligado? É tipo assim, se tem gay, tesoura. Agora, assim, se tem bunda, vamos pra coisa simples, bunda, tesoura, não entra também. É bem algoritmo do Google, só que é uma pessoa lendo. Eu sabia um pouquinho desse lance do algoritmo aí, ó. No meu livro eu não falo a palavra gay. Eu coloquei isso como sendo não um chamariz, mas ele é muito importante dentro do livro, para que a pessoa só saiba, no momento em que ela está lendo, que os 3 livros se trataram de ela... Só que eu trato de uma maneira tão leve que passa. A molecada, ela conversa... Nossa, é que eu não posso falar, porque senão eu vou dar spoilers, porque é uma parte muito importante. Mas a professora, se ela indica o livro sem ler, e ela tinha esse receio, passou despercebido. Ela só vai saber quando a molecada começar a comentar, né? Então eu não coloco isso como um chamariz, eu não trato isso como uma coisa diferente, eu não trato isso como uma coisa à parte, eu trato isso como uma coisa do dia a dia da molecada ali, entendeu? Dentro do livro. Então,
Eu acho que esse é o lance. Quanto mais a gente tratar as pessoas como iguais, o nosso Brasil é uma coisa muito misturada. Eu tenho o meu avô que eu comentei, o pai dele é negro, a mãe era índia, ele é negro do cabelo liso, minha avó veio da roça, a família do meu pai veio da Itália. Então, a gente é uma mistura gigantesca, né? Então, quanto mais a gente se tratar por igual, eu acho que melhor, Cara, realmente. não quero, assim, é chato falar, eu não quero ser do contra, mas esse papo de igualdade é genocida. Porque ele foi instaurado pelo Gilberto Freire, lá, com a democracia racial e tudo mais, mas na prática, negros são diferentes, mulheres são diferentes, indígenas são diferentes. Eu acho que a gente tem que se aceitar como diferente e se entender como direitos iguais. Porque, infelizmente, o fato de eu ser negro e tentar ser um autor tem uma coisa tem impacto diferente de qualquer outra pessoa branca que tenta ser um autor. As pessoas te recebem diferente, claro. Isso não vai mudar. E é uma coisa que nós, negros, lutamos bastante para que sejamos entendidos como diferentes, sim, e respeitados com a diferença, né? Malcolm X fala que a democracia falhou com o povo preto, e ela falhou muito, assim, né? Tem matado pessoas. Papo de igualdade, às vezes, joga um cobertor no mal que acontece com pessoas diferentes. É verdade. Sim, é verdade. Eu concordo com você. Eu acho que o respeito às nossas diferenças, saber que cada um passa por processos, cada um, independente do que for. Eu não sou negro, eu não sei o quão pesado é o que acontece contigo. Mas eu, do lado de fora, como observador, eu sim oro por isso. Eu quero que o nosso país, nosso mundo seja melhor com relação a isso. E o que eu puder fazer, mesmo não sendo negro, eu vou fazer. Mesmo não sendo índio, eu vou fazer. Mesmo não sendo o que for, eu vou fazer. Eu acho que tem uma frase do Dan Brown, no livro do Dan Brown, que ele fala assim, o lado mais escuro do inferno é reservado àqueles que viram alguma coisa e optaram por não fazer nada. Então, a igualdade que eu comento é exatamente as nossas diferenças. Todos nós somos iguais por sermos totalmente diferentes. Sim, no meu livro tem uma diversidade enorme de personagens, né, de todos os tipos. E é interessante que eu vou falar também da parte de homossexualidade. Tem um personagem bi, tem um personagem gay no meu livro, e claro, o protagonista é negro. E como ele está na comunidade bruxa brasileira, o que importa para os bruxos é o poder que eles têm. Então não importa o que você faça, quem você seja, o que importa é se você é poderoso, está tudo certo. Então acaba que eu trato a homossexualidade e tudo isso com a maior naturalidade do mundo na comunidade bruxa. E é claro que depois eu discuto isso em relação à comunidade não bruxa. Aí eu boto a discussão. E é interessante que os meus leitores, vários leitores meus gays, vieram falar pra mim, cara, é a primeira vez que eu vejo um personagem gay naturalmente, assim, sabe? Como seria no mundo se o mundo fosse bom, se o mundo fosse legal, seria assim. Escuto isso também. Gostaram disso. Recebi uma mensagem aqui da nossa amiga Gláucia Santos, né? Que participou da live passada, para ela lembrar também da contribuição lobatiana para publicações. Ele, quando fundou a editora Brasiliense, foram mais de 500 obras produzidas, publicadas, né? E muitas traduções, especialmente da literatura infantil. Robinson Crusoe, Peter Pan, essas coisas todas vieram para o Brasil a primeira vez com traduções de Lobato. Então, assim, também contribuições nesse sentido. Faça um levantamento, assim, de coisas assim. Eu vi alguns comentários no chat do tipo, ainda bem que morreu, tomara que nunca tivesse existido. Tudo bem, eu entendo a frustração e a raiva dessas pessoas. Só coloco aqui coisas que Lobato faz, né? Então, além dessa publicação de 500 livros, né, obras traduzidas, ele tinha preocupações em nacionalizar esse conteúdo. Então ele vai fazer adaptações das fábulas, né? Qual que é o sentido da gente falar de fábulas que passam numa floresta com neve, sendo que o Brasil não tem isso? Então vamos falar com a criança daqui e tal. Ele lança o Inquérito do Saci, é uma iniciativa
gigantesca, uso dessa metodologia a partir de um jornal que vai fundar esse livro com mais de 70 depoimentos publicado em 18. Ele vai ser o primeiro cara que vai fazer a exposição do Saci, levando para a Galeria de Arte em 1917 artistas que antes renegavam totalmente o folclore brasileiro, e vai incentivar e premiá-los por isso em dinheiro. O Lobato, ele lança uma revista também, a Revista do Brasil, e nessa revista ele tem uma editoria para folclore, então assim, tá falando de folclore paulatinamente. Tudo bem, a gente não precisa beber de Lobato do jeito que eu tô falando aqui, mas reconhecer esse trabalho todo que teve, né? Que faz parte também dessa persona. Acho que é muito limitador a gente tentar reduzir uma questão a uma frase feita. Então, assim, Lobato tem várias facetas, uma delas é racista, e isso não deve ser renegado, racismo não é uma coisa menor, mas existem outras facetas que, se a gente souber tratá-lo não como um ídolo intocável, mas como uma pessoa que pode ser questionada, eu acho que a gente tem muito a ganhar com o estudo dessa obra. Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix, no e-mail do Folclore BR em olá@folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!